Antes do meu avô falecer, ele contou para mim e meus primos que havia escrito uma história sobre uma coisa sombria que tinha acontecido com um parente nosso. Sempre pedíamos para ler essa história, mas ele dizia ser pesada demais para crianças, considerando que envolvia alguém de nossa família. Depois que ele faleceu, estávamos vendo alguma de suas coisas antigas e finalmente encontramos a tal história. Então, aqui está, palavra por palavra, contarei a vocês. Muito antes de as pessoas acordarem e muito depois de terem se deitado para dormir, o violino tocava, ecoando sua canção horrível através da floresta adormecida para apenas um homem ouvir. O violino conhece esse homem, o homem que o enterrou. O homem fica acordado ouvindo a canção ensurdecedora enquanto ela tira seu sono. O violino toca na floresta distante todas as noites, em uma harmonia sombria, a melodia do desespero. Tudo que o homem pode fazer é ouvir até cansar. Isso deixa um lembrete assustador de que ele é o responsável pela morte dela. Mesmo em sua morte, ela ainda o assombra. E o homem se perguntava o motivo de ter concordado em deixá-la ficar com aquele maldito violino. Ele odiava o instrumento. O homem continua acordado, refletindo sobre sua decisão passada, de ter dado aquele violino. A música termina e ele volta a dormir. Os pássaros iniciam seu canto matinal e o homem acorda, aliviado ao ouvir o som dos roxinóis. Um lindo dia para ir ao mercado. Ele se veste e desce as escadas, sua esposa sentada na varanda dos fundos, olhando para a névoa da manhã, olhando profundamente para a floresta. Ela fica sentada imóvel, observando as árvores e folhas caídas, mas sem prestar atenção no que vê. Eu tô saindo para ir no mercado. Quer ir comigo? O homem pergunta à sua esposa. Ela simplesmente balança a cabeça de um lado para o outro, lenta e fria, com um não. Seu rosto ficou magro ao longo das semanas de preocupação. Ela sente falta de seu querido violino. Isso enfurece profundamente o homem, mas ele simplesmente dá de ombros e se afasta. Se ela sente tanta falta daquele maldito instrumento, então deveria ter sido uma esposa melhor. O homem chega ao mercado ao meio-dia. As prateleiras estão cheias de milho da colheita de outono. O mercado fervilha de gente e sons, mas todos parecem se afastar do homem, sentindo pena dele. Eles devem saber do sofrimento de sua esposa e não querem incomodá-lo com olhos curiosos. Esse ato o irrita ainda mais. A raiva começa a crescer em seu peito, e ele começa a pensar consigo mesmo. Eles pensam que sou algum tipo de idiota? Sou um homem normal. Ninguém sabe sobre o violino, então por que me tratam como um doente? O homem fecha os olhos e levanta a cabeça em direção ao céu, exalando sua irritação. Ele reprime então sua raiva e abre os olhos, ainda olhando para cima. Então, percebe uma coisa estranha. Os fios elétricos de dentro do mercado são feitos de algo incomum. Prestando mais atenção, ele percebe o que está vendo amarrado de ponta a ponta. Não é o fio normal, mas sim cordas de violino. Grandes cordas de violino se alongando acima de sua cabeça. Uma vibração percorre seus ossos e ele começa a ouvir a música. Aquela maldita música. O mundo congela diante dele. Não existe outra coisa além das cordas e sua desarmonia. Uma dor percorre seu crânio como se um arco tivesse sendo arrastado pelas cordas de seu cérebro, deixando um rastro nauseante de resina dentro de sua mente. O homem permanece sem piscar e preso ao tormento aparentemente eterno de sua própria imaginação. Pisque, feche os olhos. É o que sua mente obriga seu corpo a fazer. Após um longo descanso, ele os abre novamente. Tudo voltou ao seu estado normal. As pessoas continuam se movendo e nenhum tempo se passou. O homem então decide voltar para casa sem fazer as compras depois desse transe. As coisas ainda não voltaram ao normal em sua cabeça. Naquela noite,
o homem ouve o violino novamente. Dessa vez, está mais alto do que antes. Na verdade, tudo está mais alto. Ele ouve a respiração de sua esposa, ouve o próprio batimento cardíaco, ouve o latejar atrás dos olhos e ouve o violino se aproximando de sua casa. Isso o perturba. Em pânico e raiva, ele corre para o banheiro para enxaguar o rosto. A água fria batendo em sua pele parece fazer seus sentidos aumentarem, fazendo com que sua dor de cabeça piore. Ele olha para o espelho e dá de cara com uma visão vinda de um pesadelo. Ela, pendurada no teto por cordas de violino. Seu corpo sem vida lentamente gira e balança. Seu rosto está imóvel em um grito final por ajuda. Seu olhar é atraído para a gola de sua camisa, onde ele vê um laço de corda de violino emergir, como se ele o tivesse usado a noite toda. Ele move sua mão para tirar a corda, mas imediatamente aperta em volta de seu pescoço. A corda começa a cortar sua pele lentamente. Em pânico, ele tenta enfiar os dedos sob a corda, mas ela já estava muito apertada. Continua enfiando os dedos no pescoço em volta, em uma tentativa desesperada de agarrar a corda, mas é em vão. Ele puxa e rasga sua própria carne, mas não consegue segurar. Solta um grito enquanto o sangue entra em sua garganta e sai de sua boca. De repente, a sala se ilumina. Sua esposa está parada na porta olhando para ele. Por que você está aqui com as luzes apagadas? E por que você está gritando? Por que seu pescoço está todo arranhado? Você está bem? Ela pergunta com medo e confusa. Percebendo que está perdendo a percepção da realidade, o homem fica furioso e começa a gritar. Ela me obrigou a fazer isso. Ele olha para sua esposa e, antes de sair da sala, derruba a mulher ainda presa pela corda de violino no chão, apontando para ela e dizendo: "Isso é culpa dela, ela queria que isso acontecesse." O violino começa a tocar novamente. Está na casa agora. O homem pega uma vela e um fósforo e caminha até a sala de estar, cego de raiva. O violino enche a casa de sons vindos diretamente dos mais escuros lugares do inferno. A música provoca uma dor paralisante nele, mas sua raiva ainda faz manter os sentidos. Quando chega à sala de estar, tudo fica quieto de repente. Ele dá 2 passos lentos naquele lugar totalmente escuro. Tudo está silencioso e quieto, mas dá para sentir o olhar de alguém. Ele tenta acender o fósforo, sem sucesso. Tenta de novo e de novo, com a raiva crescendo dentro dele. Então, no silêncio, ele ouve os soluços de sua esposa no quarto. Sem paciência, tenta acender o fósforo novamente, mas só consegue uma pequena faísca. O choro continua, e ele começa a falar alto. "Isso é culpa dela e ela chora como uma criança. Eu nunca deveria ter me casado com essa idiota nojenta." O fósforo se acende, e ele vê um cadáver ensanguentado e mutilado olhando profundamente em seus olhos, a poucos centímetros do seu rosto. O cadáver tem uma corda de violino enterrada profundamente em seu pescoço. O rosto esmagado não permite o seu reconhecimento. O torso nu e cinza paira na frente dele. Uma cabeça com grandes buracos negros sem piscar, onde os olhos deveriam estar, olha para ele. O sangue desce por suas bochechas como se estivesse chorando. Seu braço direito se move, criando um som de ossos frágeis quebrando e estilhaçando dentro da carne. O cadáver segura o violino. O homem larga a vela e o fósforo, correndo para a porta da frente. Ele sai de sua casa e caminha para a escuridão na floresta. A música do violino o segue. Ele corre mais rápido, mas não consegue escapar. Se esquivando das raízes e galhos das árvores, o homem se dirige até o local onde está o violino. E delira ao pensar consigo mesmo. Deve estar lá, isso não é real, deve estar lá. Ele se aproxima do túmulo onde está o violino, apenas sendo capaz de identificar pela cruz branca que colocou em cima do monte de terra. A música do violino então para. Está tudo calmo. O túmulo está intacto. Está tudo exatamente como deixou. Ele sente um grande alívio e começa a rir. Lágrimas enchem os cantos de seus olhos. A assombração do violino é apenas um truque de sua mente,
e ele pensa que devia ter acabado de ter um pesadelo horrível. Isso era tudo, apenas um sonho. Ele volta para casa naquela noite, se sentindo um bobo por suas crises de sonambulismo. Na manhã seguinte, ele ouve uma batida na porta. A música do violino foi silenciada durante toda a noite. Os pássaros estão cantando e o sol está brilhando lá fora. Ele vai até a porta da frente de sua casa para ver se sua esposa já atendeu. De repente, o clima parece pesado. O homem se aproxima da porta quando 2 policiais entram. O som distante da canção assustadora de um violino começa a tocar. Senhor, você está preso pelo assassinato de sua filha. Os policiais empurram o homem contra a parede e prendem as algemas em seus pulsos. Recebemos uma ligação na noite passada sobre um movimento estranho na floresta atrás de sua casa. Encontramos e escavamos uma sepultura que tinha os restos mortais de sua filha e um violino. Você vem com a gente. A raiva do homem começa a aumentar dentro dele. A música do violino fica alta novamente. Isso não é culpa dele. A raiva que o assombra não é culpa do homem. Ele olha para a esposa com nojo. Afinal, você também ficaria com raiva e totalmente maluco se visse sua esposa assassinando sua filha com uma corda de violino. Até a próxima. Obrigado.